Olá, sou o pastor Gary Haynes e hoje eu vou falar com vocês sobre o seguinte tópico: como ir para o céu e não para o inferno. Esse tópico é, ao mesmo tempo, um tópico que te abençoa, porque te dá uma resposta positiva, e assusta, porque a gente vê o que pode levar à nossa queda. Muito bom, fique conosco, vai te abençoar. Então, como ir para o céu e não para o inferno? É um tópico bastante abrangente e eu não tenho tempo hoje para entrar em todos os aspectos do assunto, todas as atitudes importantes para a gente estar salvo, estar bem com Deus. Então, eu vou me limitar ao foco de uma passagem bíblica de Hebreus capítulo 10. Então, eu vou só trabalhar em cima, basicamente, da linha de pegada do autor de Hebreus ali, e vamos falar em cima disso. Nos comentários, talvez você queira falar, eu também tenho isso, que é importante, também que é aquilo. Bem-vindo! E não é que eu estou esquecendo de outros aspectos, não, é porque eu só tenho tempo para trabalhar uma parte do assunto, né? Senão a gente teria que ficar aqui algumas horas e, né, acho que talvez você não tenha tempo para sentar aqui algumas horas nesse instante. Então a gente tenta ser um pouco mais objetivo aqui no nosso estudo. Então vamos lá. Hebreus capítulo 10, versículo... Primeiro nós vamos ler um trecho dos versículos 19 a 22, que diz o seguinte: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Então, essa passagem é bastante rica na realidade, porque ele pega, em poucas palavras, e trata de vários aspectos da aliança, o pacto que nós temos com Jesus através do seu sangue. Tá? Então vamos lá. No Velho Testamento, na lei mosaica, né? E na realidade assim, a gente fala o Velho Testamento é lei mosaica, às vezes você pensa, se eu falar o Velho Testamento, eu já falei a lei mosaica. Não, porque na realidade no Velho Testamento você tem 3 tempos diferentes do jeito de Deus interagir com os homens. Primeiro você tem Adão e depois Adão e Eva, né, em comunhão direta com Deus, porque eles não tinham pecado na vida. Aí eles pecam, eles têm que sair do jardim e agora o relacionamento não é comunhão direta, agora é pela fé, sacrifícios, fé, né, mas Deus não pode estar comungando diretamente com quem tem pecado, né? Então ele pode relacionar, mas é uma coisa da natureza de Deus, né? Que ele não fica exposto aos nossos olhos naturais nessa segunda etapa. A terceira etapa é quando veio a lei através do homem Moisés, né? Que foi um líder do povo de Israel e um homem abençoado, que Deus falava com ele. Aí ele é lançado a lei mosaica. Aí na lei mosaica, né, aquele sistema que você tem, onde você aproxima de Deus através de um tabernáculo ou um altar e depois, mais tarde, através de um templo, um lugar construído para ser o ponto de contato entre Deus e os homens. Quando você tem, então, a construção do templo, lá dentro do templo, né, você tem várias repartições dali. Você tem uma parte de fora, depois vai entrando, e depois você tem, na parte mais íntima dali, um local dentro do templo chamado o Santo dos Santos, que é uma sala pequena e tem uma cortina, mas bem grossa, né, que fechava esse espaço. E é lá naquele ponto que o Espírito Santo pairava, ficava com sua presença. O sumo sacerdote era o único que podia aproximar dali, né? Aí você tem sacerdotes que têm um papel, mas não ali, né, exatamente naquele ponto, ok? Então isso é a lei mosaica, era assim. Quando Jesus vem, nasce, né, e depois morre por nós, na sua morte, o que é a primeira coisa que acontece? Quando ele morre, o véu do Santo dos Santos rasga. E Jesus já tinha falado que não vai ser mais um templo feito por mãos humanas, o ponto de relacionamento de Deus com os homens. Ele já profetizando
que estava vindo a destruição do templo, que aconteceu numa guerra entre os israelenses e os os israelenses e os romanos, né, que começou mais ou menos no ano 66, depende um pouco dos cálculos e tal, mas aproximadamente ano 66. E assim, o finzinho da guerra deu num lugar chamado Masada, onde alguns centenas de judeus ficaram numa fortaleza por último, e isso eles foram, estavam por serem invadidos ali e eles se suicidaram todos, né? Quem sobreviveram até aquele momento. Isso foi no ano 73 após Cristo. Então, mas nessa guerra o templo é destruído, né? E até hoje não foi reconstruído, porque Deus, né, ele não tem mais o contato com o homem numa construção física. E só não aparente, o pessoal que chama prédio de igreja, né, que a igreja usa para reunir, de templo, está super errôneo, super errado. Né? Eu não estou falando que, falei templo, vou para o inferno, não é nada assim. Mas toda vez que você chama de um lugar lá de templo, você deixa de entender que na Nova Aliança nós somos o templo, beleza? Tá, então aqui diz o seguinte, agora só colocando esse contexto para ficarmos bem atentos ao que ele quer dizer. Agora o escritor de Hebreus, ele fala assim: irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, né? Não é mais sangue de animal. E outra coisa, não tem que ter mais um espaço que a gente chama altar, porque Jesus foi dado como um cordeiro santo na cruz do Calvário, e Jesus dado ali foi dado uma vez por todas, né? Então esse lugar santo foi aberto por nós através do sangue de Jesus por um novo e vivo caminho. O novo caminho está falando sobre a nova aliança, não é mais o caminho de Moisés. É uma grande falácia sendo praticada hoje na igreja. A gente tenta resgatar a lei de Moisés e misturar com a lei de Cristo, e não funciona. O livro de Gálatas todinho, com muita veemência, Paulo está combatendo isso, falando: para com isso, vocês vieram para Jesus por fé e agora querem continuar pela lei. Não é assim, né? Você veio por esse novo caminho. Então eles estão falando aqui, que ele abriu por nós um novo e vivo caminho, que ele fez por meio do véu, né? Que agora o véu, que era o espaço que separava os santos santos, é o corpo de Cristo. Interessante isso. E lembra disso quando você for tomar a Santa Ceia na próxima vez. Vai ficar mais profundo para você. Entenda que aqui está comparando o véu como o corpo de Cristo. E então é a entrada no Santo dos Santos. Então quando você for tomar a Santa Ceia na próxima, aí você tem o alimento, o pão, que representa o corpo de Cristo, e depois o sangue, que é representado usamos suco de uva, mas original seria vinho. Quando você for tomar esses alimentos, lembra que isso aí é simbólico da acesso que nós temos agora direto no Santo dos Santos, direto com o poder de Deus. Você consegue agora, através de Jesus, seu corpo e sangue, estar num novo caminho vivo, um caminho de intimidade com Deus. Por isso que está tão errado a gente ficar toda hora dizendo que o auditório é o templo, quando Deus diz que nós somos auditório. Então você vai chamar Deus de mentiroso? Eu vou ficar todo mundo, toda hora falando assim: eu vou lá no templo, vamos construir um templo, não sei o que, e o templo, e nós estamos fazendo tudo de errado que Paulo brigou contra em Gálatas, depois Romanos ensina que não é assim, tem que ter uma separação das alianças, e o livro de Hebreus também todinho está trabalhando esse assunto. Mas então vamos lá, como é que você é salvo? É isso que nós estamos tratando. Através desse novo e vivo caminho, onde o Espírito Santo vem morar em você, então você vira um templo de Deus, né? Bem íntimo com Deus. Aí diz assim, Jesus é um grande sacerdote sobre a casa de Deus, então ele é o intermediário entre nós e Deus, só Jesus e mais ninguém, não é homem que é seu intermediário entre você e Deus, não é estrutura religiosa, não é prédio, nada, né? Só Jesus, e depois nós somos sacerdotes diretos com Deus. Pois diz assim aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, ok? Peraí, por que tem que falar um coração sincero? Porque um dos maiores problemas do espírito religioso é que não tem coração sincero. Tem as palavras certas, a roupa certa, vai no lugar certo, né? Método que eles acham que é certo, tudo religioso, mas falta o coração sincero.
Paulo bate nessa tecla quando ele está falando um atributo especial que Timóteo tem. Ele fala que você tem uma fé não fingida. Uma fé não fingida. Né? E aqui está trabalhando exatamente essa ideia, né? Que você tem que ter um coração sincero. Né? O que Deus gosta é sinceridade, transparência. Né? Lembra uma vez que Jesus conta uma história, um cara chega lá e fala, eu sou tão bom, Deus, porque eu sou isso, eu faço aquilo. Né? E Deus não recebe esse cara. O outro cara vem, meu Deus, sou pecador, carente de tanta coisa. Aí Deus recebe bem esse cara. Então, sinceridade é isso. Não tentar achar que você vai esconder pecados diante de Deus, né? Sinceridade com pecado, pontos fracos, pontos fortes, tudo. Né? Um coração sincero. Aí ele diz assim, ó, com plena convicção de fé. Plena convicção de fé. Quer dizer, uma convicção de fé total, plena, completo. Eu estou com convicção de fé. Né? Minha fé não é completa, é minha convicção de fé que é. Tá? Ele não falou fé completa ou fé plena, porque você não vai ver essa terminologia exatamente assim, porque nossa fé ele nunca vai nessa vida ser completa. Eu tenho que estar trabalhando, fortalecendo, focado mais em Jesus, focado mais na sua palavra e crescendo minha fé. Então, mas a convicção da minha fé tem que ser plena. Eu tenho que estar assim, eu estou numa vida de fé, né? Eu estou guerreando pela fé. Então, esse é o caminho da salvação. Aqui, depois ele fala assim, seu coração tem que estar aspergido para nos purificar de uma consciência culpada e os corpos lavados com água pura. Esse é o processo de redenção. Né? Quando eu venho, confesso meus pecados, né? Meu coração é lavado, né? E aspergido, e meu corpo também é lavado, né? Minha consciência culpada ela é colocada debaixo do sangue de Jesus. E eu passo até a salvação. Você passa até a salvação. Não é a igreja que te salva, tá? Não é ser membro de igreja que te salva. Não é ser filho de pessoas salvas que te salva. Deus não tem netos, Ele tem filhos, filhas, né? Então, você precisa entender claramente, o caminho da salvação é esse. Ele fala aqui, esse é o caminho da salvação. Então, o nosso tópico hoje é como ser salvo e ir para o céu, né? Como ir para o céu e não para o inferno. Então, você vai para o céu porque você é salvo. Não é por fazer boas obras apenas, você conhece um monte, não, mas minha vida é boa, eu faço mais coisa boa do que coisa ruim, então no balanço vai pesar para o meu lado. Infelizmente, tem pessoas que acham que eles vão ganhar a salvação nesse balanço de boas obras contra obras ruins. Mentira do diabo que vai te levar para o inferno. Já que nosso tópico é como ir para o céu e no inferno, não cai nessa, tá? Salvação ela vir por ter um coração aspergido, né, um corpo lavado pelo sangue do Cordeiro, pela obra do Espírito Santo, onde você arrepende dos pecados e você assume um compromisso com Deus, o Espírito Santo de Deus vem morar em você. Você passa a estar com o Espírito em você. Você passa a ser o templo de Deus e em comunhão direto com Deus, e Jesus passa a ser seu Senhor, seu irmão mais velho, né, e o seu sumo sacerdote, abrindo o caminho para Deus Pai. De forma sucinta, esse é o caminho para a salvação, para ir para o céu, né? Uma busca diária, uma busca constante das coisas de Deus. Mas agora vamos para a parte onde a coisa pega. O que é que pode fazer você, que já experimentou esse caminho para o céu, agora ir para o inferno? E olha, eu tenho o relacionamento com Deus baseado na analogia bíblica de um relacionamento com um bom pai. Tá? Mas o meu pai é vivo ainda, graças a Deus. Se Deus quiser, ele vive ainda, né, um bocado de anos. Ele brinca bastante, fala que ele quer viver até 120, né? Mas vamos ver o que Deus tem, né? As nossas vidas estão nas mãos de Deus. Mas, de qualquer forma, a gente tem biblicamente assim, a analogia de Deus como um pai bom. Meu pai é um pai bom, mas meu pai é um pai bom, mas na minha infância, se eu errasse, se eu desobedecesse, fosse rebelde contra ele, ele era um pai duro. E eu ia apanhar e ser xingado e castigado. E eu não gostava disso, então eu evitava isso e aprendi a ser, dentro do possível, um bom filho. Mas de vez em quando você erra e você vê o lado duro do pai. Então Deus é um Deus bom, Ele quer boas coisas para você, Ele quer ver você feliz de verdade, satisfeito e tendo uma vida abençoada de verdade, mas ao mesmo tempo Deus é um Deus de juízo e é um Deus de castigo também.
Então você tem que ter temor do Senhor, tem que ter respeito, tem que entender, né, que Deus tem o lado bom, eu quero ficar nesse lado, de graça, misericórdia, o lado bom. Mas eu posso me tirar desse lado e me colocar no outro lado. Então vamos continuar, inclusive, só pulando alguns poucos versículos, porque eu li agora até o versículo 22 de Hebreus 10, e agora a gente pula para 26 a 31. Veja o que diz. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meu amigo, aí a coisa é séria, aí é deslize para o inferno, um lugar que eu não quero estar. Dá uma olhada então comigo, alguma coisa aqui. Ele diz aqui assim, ó, que quando você vira as costas para Deus, você está pisando aos seus pés o Filho de Deus, profanando o sangue da aliança e insultando o Espírito da graça. Engraçado, deixa eu falar de novo aqui, preste atenção. Você está, quando você vira as costas para Deus, você está pisando o Filho de Deus, profanando o sangue da aliança e insultando o Espírito da graça. Meu amigo, pisar Cristo debaixo dos seus pés, profanar o sangue da aliança e insultar o Espírito Santo é coisa séria, tá? Então, vamos pensar como evitar isso? O que é que te leva a isso para você evitar isso? Vamos lá. Se continuamos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade. Então, essa é uma tradução. Aqui a tradução que a gente usa na Bíblia de Estudo Dake é Almeida Corrigida Clássica. Essa versão da Bíblia é baseada em cima da Almeida, do João Ferreira de Almeida, né? E nós fizemos uma revisão com um trabalho de ortografia, né? Na nova linhagem de ortografia, coisa assim. Né? Nós mesmos fizemos, né? Então colocamos em nossas Bíblias de estudo que nós publicamos. Então, para quem gosta de uma versão mais clássica, é bem top, é bem legal. Então aqui diz o seguinte... porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade. Então, se você pecar voluntariamente, e essa versão aqui, a NVI que eu tô lendo aqui, diz exatamente que se você continuar a pecar deliberadamente. Então, você continuar a pecar deliberadamente depois que recebeu o conhecimento. Então, a questão é que é o seguinte, há uma diferença bíblica bem grande entre pecar e viver no pecado. Eu não estou aqui agora falando para você das coisas de Deus, colocando a seguinte plataforma, eu sou santo ao ponto de não ter pecado na minha vida? Tem. Você tem, eu tenho, né? Eu me lembro uma vez quando um pastor famoso de televisão, muitos anos atrás, nos Estados Unidos, mas que era famoso na televisão no Brasil também, teve um problema de ordem moral. E ele foi para a televisão, falei, eu pequei, não sei o quê, estou arrependido, e ficou chorando e tal. Aí eles chamaram um pastor, que esse eu vou citar por nome, porque achei interessante o que ele falou. Ele foi para um programa de televisão em rede nacional nos Estados Unidos, e aí eles começaram a falar desse assunto, esse pastor que pecou e tal, né? O que você acha disso e como é que você lida com isso? Ele falou, olha, eu não julgo ele, porque assim, eu também pequei, eu também pequei, eu tenho erros na minha vida, mas a diferença é que eu não estou vivendo nesses erros, né? Então eu não vou jogar a primeira pedra contra ele e tal. E essa é a questão, né? Então você vê, uma pessoa peca, errou, beleza.
Aí um processo de arrependimento. Me perdoa, Deus, eu pequei ali, deixa eu consertar. Aí você busca uma vida de santidade. Pode ser que lá na frente você pode até voltar a repetir o mesmo pecado. Mas enquanto que enquanto que há um processo de arrependimento, busca de santidade, volta, deixa eu buscar a santidade com Deus, deixa eu ir em frente, né? Deus aceita, ele não te condena. Mas quando você, de forma contínua e deliberada ou voluntária, começa a pecar, basicamente o que você está dizendo? Eu vou escapar com isso, eu vou fazer e pronto, porque eu quero fazer. Aí você começa a pecar deliberadamente ou voluntariamente e continuamente, você continua fazendo, né? Aí, meu amigo, não tem mais redenção para você. Quando você faz isso, quando você é salvo, aspergido pelo sangue, limpo pela a água de Deus, né, do Espírito, quando você é transformado e salvo através desse processo de redenção e vira um discípulo de Jesus, aí lá na frente você decide começar a viver no pecado e deliberadamente, continuamente você faz. Eu decidi, vou fazer mesmo e vou esconder e fazer o que eu quero. Esse é o ponto onde você virou as coisas. Enquanto eu só pequei, arrependi, levantei, bora em frente de novo, você é um discípulo verdadeiro de Jesus, né? Quando você vê, por exemplo, Pedro peca, nega Jesus e abandona ele, Jesus depois não fica, né, castigando ele um monte, porque ele volta arrependido, né? Quando Jesus ressurge dos mortos, Pedro está lá, arrependido, né, querendo seguir o Senhor, vendo que ele fez besteira. E Jesus dá uma tratada nele, que na hora chateia ele um pouco, mas depois, nesse processo, ele é restaurado e vai em frente. Então, quando você tem pecado, mas você arrepende e levanta e bora em frente, né? E mesmo aí depois você peca em alguma outra área, arrepende, bora em frente, essa é a vida da graça na realidade. É a vida que todos nós que somos salvos e estamos indo para o céu vivemos. O problema é quando você começa deliberadamente, voluntariamente, continuamente a viver no pecado. Aí, meu amigo, deixa eu só repetir de novo o que você pode esperar quando você vai por esse caminho. Diz aqui o seguinte, você tem que ter agora, já não resta mais sacrifício pelos pecados para você, tá? Não tem mais graça quando você assume esse caminho. Agora tem uma expectativa horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Transgredindo alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo julgais vós, será merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e considerar profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer, né, agravo ao Espírito da graça. Meu amigo, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meu amigo, eu não quero. Então aí entra o temor do Senhor. Eu não quero ir para o inferno, não quero entrar nessa vida. Fala, ai, pastor, eu estou aqui te escutando, mas eu virei as costas para Deus e eu posso só esperar juízo e acabou, não tem mais chance para mim? Tem, mas você vai ter que quebrantar seu coração, largar o seu pecado, parar de deliberadamente viver assim e começar a estacar zero, voltar, arrepender de novo e voltar para Deus. Aí tem sim, tem uma nova chance. Você desviou, largou os caminhos do Senhor. Graças a Deus tem novo caminho, nova chance desse caminho vivo, mas você vai ter que assim, voltar a estacar zero. Você vai ter que confessar publicamente que você pecou. Ah não, só entre eu e Deus. Não, tem que ser público. Falar, gente, eu desviei, eu larguei, mas eu subi de novo, eu estou arrependido, né? Você não necessariamente tem que contar para todo mundo quais foram seus pecados, mas você tem que assumir publicamente. É uma estaca zero de novo. Você tem que voltar, dizer agora eu estou assumindo Cristo de novo na minha vida, vou viver para Jesus, vou ser discípulo de verdade. Arrepende, busca e você renasce de novo, aí você começa a caminhada de novo. Então, graças a Deus, tem esperança para você, mas você entrou num caminho que está debaixo de condenação, tá? Entenda isso. E você tem que chorar, arrepender e largar esse caminho e voltar para o caminho de Deus. Então, tá aí numa cápsula, né, de alguns minutos, como ir para o céu e não ir para o inferno. Eu não sei você, mas eu quero ir para o céu e quero mesmo. Então, quando eu peco, e peco sim, e não é da sua conta de que forma eu peco, né, posso
abrir uma ou duas coisas, mas peco como todos nós, às vezes, simplesmente deixando meu coração esfriar e começar a ser duro no meu coração. Isso já é um pecado, né? E de vez em quando eu tenho que pensar, poxa, eu já estou começando a ficar duro de coração, eu tenho que quebrantar meu coração, voltar com simplicidade diante de Deus. Isso é pecado. Toda vez que você olha para alguém que fez um pecado grave e foi exposto, você fala, pô, eu não faria um negócio desse, você pecou também, se achando melhor do que o outro, né? E tendo essa arrogância que você deixou entrar no coração. E tem tantas maneiras de pecar que às vezes nós pecamos quando nós estamos menosprezando o outro que pecou, com certeza. E o resto é entre você e Deus em geral, ou só entre você e Deus e alguém que, né, esteve exposto àquilo. Aí você tem que tratar, para arrepender de um pecado, você tem que tratar com, né, quem esteve exposto. Roubou de alguém, você quer arrepender, você vai ter que ir lá, pedir perdão e acertar com ele que você roubou. Né? Então eu não necessariamente tenho que ir falar com todo mundo, eu roubei de fulano, mas eu tenho que, assim, se eu estou arrependido, eu tenho que ir na pessoa que eu roubei, pedir perdão, né? E acertar com aquela pessoa. Se você cometeu um pecado na área de adultério, você vai ter que ir na sua esposa ou marido, pedir perdão a Deus, sentar e falar, eu tenho que pedir perdão, fiz isso, e esperar que você possa alcançar misericórdia e graça daquela outra parte e depois reconstruir aquela confiança perdida, né? Mas você arrepende de novo, né? Trata o seu pecado e volta a Deus. Volta a Deus. Ele é um Deus bom, Ele tem graça e misericórdia e Deus não quer que ninguém pereça, a palavra fala isso. Então Ele não quer que você seja perdido, Ele quer você com Ele. Isso aí, pessoal, me ajuda aí com esse projeto. O Movimento dos Discípulos é uma missão, é um projeto, então você pode ajudar a gente divulgando para os outros. No canal YouTube, quando você aperta o like aqui embaixo, isso ajuda, né? Porque o YouTube entende que ele pode divulgar isso para outros, então obviamente isso ajudou a gente. Se você apertar ali para inscrever-se, legal também, porque você começa a estar ali sempre recebendo os vídeos. E se você aperta um sininho que tem, quando sair um vídeo novo, o YouTube vai te avisar, para você não perder às vezes quando chegou o vídeo novo, né? Ora pra gente, se Deus colocar no coração de contribuir para ajudar esse projeto, você pode ir no nosso portal. E nós estamos trabalhando para fazer um portal todo novo, né? Mas o velho ainda funciona, então você pode ir lá, o endereço está na tela aqui agora, vai lá, tem um lugar para fazer uma contribuição, ajudar a gente. Nós temos uma loja online também, onde temos material que indicamos que você pode ir lá adquirir coisas que vão abençoar a tua vida, né? E juntos nós vamos ver nossa geração transformada. Um grande abraço.